obrigada por terem vindo. Meu nome é Thaís Regina, trabalho aqui na Casa de Cultura do Parque. E hoje a gente chamou Juliana Motter, que é uma pessoa pesquisadora da Bahia. Na verdade, você não é da Bahia, você é de Brasília, né? Mas você estuda e leciona na UFBA. Isso. Perfeito. Obrigada, Ju. Meu nome é Juliana, sou uma pessoa não binária, reivindico a categoria sapatão ainda, que para mim é muito cara, é nesse lugar que eu fui forjada, assim. Sou de Brasília, mas moro em Salvador já tem 5 anos, estou percorrendo aí o 5º ano, né? A gente conta depois que termina, mas eu estou vivendo meu 5º ano e eu conto o tempo de uma maneira meio estranha às vezes. E dou aula e pesquiso na Federal da Bahia, mais especificamente na área da comunicação, mas minha trajetória toda, não só acadêmica, porque como eu fui para lá é um pouco desses caminhos estranhos da vida, mas principalmente uma militância dentro das questões de gênero e sexualidade. Às vezes para mim esse é o melhor período do ano, para mim é um momento muito emblemático, mas também é um momento onde a gente se questiona muito coletivamente, né, o que é o normal e de que maneira isso tem se colocado nos espaços. Então, só agradecer o convite, enfim, por estar aqui. E esse bonde de Brasília é impressionante, né? Como Brasília tem ocupado os espaços. Mas agradecer, né? Porque, enfim, quem me conhece sabe que eu realmente levo esse período do ano, né? O mês do orgulho, a sério. E não só, enfim, de ser um momento de celebração, mas, sobretudo, esse momento da gente se encontrar e refletir sobre o que a gente tem feito com o nosso orgulho, de modo geral, ou o que tem sido feito do nosso orgulho, né? Então, queria agradecer também. E, enfim, da minha parte, acho que é isso, e a gente parte para essas perguntas, enfim, para esse debate. Obrigada a você pela presença, Ju. E pela curadoria dos filmes, que foi um processo muito atento, muito cuidadoso também. Eu queria saber como você começou a pesquisar gênero e sexualidade, o que te levou para esse campo de pesquisa? Então, é curioso, né? Quando a gente fala pesquisa, eu imediatamente, isso é uma coisa com a qual eu acho que eu tenho batalhado, já vou, enfim, trajetória profissional na academia. Mas, para mim, essa pesquisa de gênero e sexualidade vem ao longo da minha vida, assim. Acho que as questões de gênero e sexualidade, para mim, vieram muito desse lugar de pesquisar sobre mim. Então, essa trajetória de me entender através de uma compreensão do que me cercava, enfim, dos espaços, né? E eu acho que os filmes trazem esses lugares, desses espaços que nos constituem, né? Então, os espaços de sociabilidade mesmo, a escola, né? Essas instituições, enfim, eu acho que esse lugar do orfanato, por exemplo, né? Que trabalha com essa ideia do órfão, tem essa coisa da disciplinar, esses lugares disciplinares, então a escola, eu diria que veio para mim daí. E como eu tinha muitas perguntas mais do que respostas, eu acho que eu levei essas perguntas para esse espaço da academia, assim. E como eu vim parar, eu comentei, né, na apresentação, não sei como eu fui parar onde eu fui parar, enfim, eu nem acho que eu parei, na verdade, eu fui só indo, mas muito por conta de uma militância, assim, de estar nesses lugares, enfim, dentro da universidade, os projetos de extensão, os coletivos. Não era meu plano A, assim, eu me via como uma pessoa que queria escrever, era escrito o meu lugar. Mas essa escrita passava por esse lugar do por que eu escrevo no masculino, por que eu escrevo no feminino, por que eu escrevo, né? O que eu tanto tento dizer, assim. Então, foi por aí. E aí eu me formei em jornalismo, me formei em filosofia, fiz um mestrado em direitos humanos, e já tudo ali sempre tinha gênero e sexualidade. Para mim, não tinha como olhar uma discussão, né, que eu acho que eu sempre tento fazer, enfim, epistemologia, que é uma palavra que eu às vezes, assim, mesmo discutindo epistemologia, eu preciso no Google para pensar o que é epistemologia, né? Como dialética. Se me perguntarem, eu vou tremer, vou inventar alguma coisa, mas vou falar de tal forma que vocês vão acreditar. E aí, epistemologia, para mim, é esse lugar, né? Daí, só para, enfim, dizer como eu entendo, seria essa forma de olhar para o mundo, né? Enfim, esse viés. E aí eu sempre olhei para o mundo sendo atravessada por questões de gênero e sexualidade. E aí eu comecei a pesquisar identidade de gênero no jornalismo, foi a minha primeira pesquisa, assim. Depois eu fui pesquisar história dos movimentos lésbicos no Distrito Federal, memória e direito à cidade a partir do artivismo, né? Enfim, eu também trabalho com intervenção urbana. Comecei a pesquisar discurso de ódio, enfim, tudo muito ligado à maneira como eu fui passando por esses espaços, assim. Então, foi muito por aí. Aí, quando eu vi, eu estava lá e, aparentemente,
quanto mais eu olho, assim, menos eu consigo me separar dessas discussões, assim. Mas foi muito assim, a vida foi me levando, eu não sabia muito o que fazer ali quando me formei, assim, e fui me direcionando muito para esses espaços, assim. E são dimensões da vida que me interessam muito, assim, eu tento cada vez mais discutir, entender. Hoje eu acho que, sobretudo, pensar as identidades, assim, e a maneira como a gente se apega a elas, e como às vezes elas não dão conta de tudo que é esse processo de investigação, né? Quando a gente está pensando nossas sexualidades e, enfim, como nossos corpos produzem gênero, eu acho que é muito esse lugar. Então, enfim, fala, habla, aí habla. Juliana, você comentou que você é uma pessoa não binária. Quais pronomes você está usando? Na verdade, eu parto de uma perspectiva, e eu acabei de ler um quadrinho que foi traduzido recentemente para o português. Enfim, eu estava na Feira do Livro, eu estou bem obcecada com essa ideia também, que é o Gênero Queer, que é, enfim, uma autobiografia brilhante, e aí tem uma discussão que é sobre não tentar reforçar nenhum estereótipo de gênero. Então, para mim, eu gosto muito desse lugar desse não lugar, justamente. Então, eu aceito todos os pronomes. E eu gosto dessa ambiguidade. Então, a mim podem se referir em qualquer pronome, porque a minha perspectiva é um pouco essa de ser... O não lugar me interessa. Interessante. Aproveitando esse gancho, antes a gente estava conversando um pouco mais cedo e você falou que você não gostava muito do termo comunidade. Por quê? Para falar de comunidade LGBT. Porque eu não gosto de ninguém. Por quê? Porque eu acho que há uma crítica que a gente precisa fazer em relação às identidades, que é a maneira como a gente vai, enfim, categorizar as pessoas e limitá-las. Assim, eu acho que eu mais prefiro pensar a ideia de uma comunidade LGBT, né, LGBTQIA+, uma construção a partir disso, um imaginário. Porque a gente sabe, assim, e mais do que nunca, as ambiguidades e as contradições que estão dentro dessa comunidade LGBT estão evidenciadas, né? Eu acho que a ideia de comunidade LGBTQIA+, ela tem servido, principalmente quando a gente vai pensar políticas públicas, né? Enfim, epidemia HIV e AIDS, quando a gente pensa essa reconstrução das políticas para populações de gênero ou sexualidade dissidentes, né? Enfim, a gente acabou de passar por um período bizarro politicamente, mas eu acho que não dá conta, né? Não dá conta das questões que atravessam pessoas LGBTQIA+, né? Que é a gente pensar que existem demandas de gênero, a gente pensar que existem demandas de sexualidade. Há corpos que vão demandar questões de gênero e sexualidade. Não significa que não sejam todos corpos generificados, nem todos corpos com sexualidade, mas eu acho que as demandas são diferentes. E aí também, quando a gente fala comunidade LGBTQIA+, eu acho que isso facilita para o mercado que ele copte esse discurso, quando, na verdade, tem muitas questões, né? Enfim, se a gente tem uma perspectiva mais assimilacionista, então é o casamento igualitário. Se a gente tem uma perspectiva mais disruptiva, e é uma outra coisa, é a não identificação, ou, enfim, são outras demandas, né? Enfim, enquanto corpos querem casar, existem corpos que querem apenas viver, ou serem reconhecidos enquanto corpos. Então, acho que LGBTQIA+ serve na medida em que a gente precisa externalizar isso, mas quando a gente olha para dentro, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, reconhecer essas questões, né? Como, enfim, a comunidade imaginária LGBTQIA+ não está isenta, enfim, da cumplicidade discriminatória que a cis-heteronormatividade tem, né? Enfim, eu acho que os antagonismos a gente sabe, enfim, e cada vez mais a gente precisa reconhecer e lutar contra isso. A maneira como os movimentos LGBTQIA+, nossa, como está difícil falar essa sigla, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou. Enfim, né, são estruturalmente racistas, capacitistas, enfim, a transfobia na comunidade LGBTQIA+, é muito forte, a misoginia, né, as normas de gênero, né, como são perpetuadas. Então, eu acho que essa ideia da comunidade serve quando a gente está pautando na arena das políticas públicas, mas eu acho que a gente olhar para a gente e reconhecer isso é fundamental. Então, eu acredito mais nisso que, enfim, a gente pode chamar desse dissenso revolucionário, que é entender as divergências para que aí, então, a gente avance, e não nos contentar, porque essa ideia do movimento LGBTQIA+, tenta muito assentar, né, pacificar, sendo que, na verdade, não é sobre isso. É muito
conciliador também, né? Bom, a gente estava conversando sobre Paris is Burning e você comentou que você vê a Ballroom como uma tecnologia social. Você poderia explicar o que seria uma tecnologia social? Curiosamente, a gente estava conversando um pouco sobre o que eu penso dessas tecnologias sociais ali fora. E eu queria agradecer ao Raul por ter encontrado um link bom para o filme, porque esse filme está difícil de ser encontrado, porque ele vai ser relançado, inclusive. Seria essa ideia de que o que a gente está chamando de tecnologia aqui, né? Tudo é tecnologia. Tudo que acopla um sentido a quem a gente é tecnologia. Roupas são tecnologias. E eu acho interessante que a gente até discutiu isso antes e o Paris is Burning traz isso, né? A roupa enquanto uma tecnologia produtora de gênero. Ou ela acopla gênero nos corpos ou ela destitui gênero desses corpos, né? E se torna esse símbolo de disputa, inclusive, quando a gente vai pensar, né? Meninas vestem rosa, meninos vestem azul, né? Enfim. Então, esses elementos eles vão agregar sentido. Então, tecnologia é aquilo que, em alguma medida, acumula sentido. É assim que eu percebo tecnologia. Então, se a gente pensa os ballrooms, as casas, principalmente, né, enquanto tecnologias sociais, a gente está pensando como aperfeiçoamento também, tecnologia como aperfeiçoamento de vínculos, que é uma coisa que aparece, né? Enfim, são pessoas que se vinculam a partir de afinidades e de lógicas de perpetuação da vida, né? Então, eu vejo muito como esse lugar sobre outros parentescos. Porque é sobre isso, é sobre outros parentescos, né? E eu acho que os dois filmes vão trazer essa questão da família como esse núcleo, que, na verdade, é muitas vezes esse núcleo que primeiro nos recusa, né? Ou que tenta nos normatizar. E aí, essas famílias, né? Enfim, Labeja, Extravagança, vão vir como esses lugares que promovem esse aperfeiçoamento dessas vidas em coletividade. Então, eu vejo muito por aí. Você acha que existe uma tecnologia social, uma tecnologia de gênero aparecendo em Órfão? Eu acho que sim, assim. Eu acho que primeiro que eu tenho uma perspectiva que a gente tem várias maneiras de entrar na interpretação, enfim, de uma. Eu não sou do cinema, não sou do audiovisual, eu só gosto de dar opinião sobre as coisas. Mas eu acho que tem várias entradas possíveis. Uma delas são esses símbolos que aparecem, né? O batom, a unha pintada de rosa. Pintar o cabelo, falar, né, de uma determinada forma. E é curioso, inclusive, quando a gente vai ver Paris is Burning, a gente vê o shade, que hoje a gente usa em vários lugares, que faz parte de um léxico LGBTQIA+, né? Tem essa coisa. Embora a gente, talvez, hoje escute pessoas cis heterossexuais falando, não sei. Mas o shade vem desse lugar. Como é que a gente cria? Hã? Não também conheço. Não, por isso que eu joguei. Não sei, vai que... Mas esses elementos, né, como a linguagem, então, acho que são tecnologias de gênero em alguma medida, porque vão nos acionar sentidos a partir disso. Então, acho que... E para o Jonathan também, né, na medida em que há o resto do esmalte rosa, e o rosa, né, como esse elemento bem marcado na nossa sociedade, o batom, enfim. Então, sim. E nessa cena... O resto do esmalte aparece em, eu acho que 2 momentos desse curta. Em um dos momentos é quando ele está no sofá, junto com o pai e a mãe, e ela está mexendo na mão dele e ela vai tirando com a unha. E é uma fração de segundos, mas eu achei tão visceral, tão demonstrativo do incômodo com o resto do esmalte na unha e o quanto também o esmalte está dizendo ali para ela algo. Sim. Parece banal, né? Mas, na verdade, não é. Porque, enfim, a gente sabe a maneira como isso constrói imaginários, assim, os brinquedos. E, principalmente, quando a gente está pensando em infância. A infância é esse lugar, eu acho, que de disputa, assim. Enfim, a gente vê esse movimento muito forte antitrans dos Estados Unidos e da Europa, muito pautado na infância. A gente vê isso no Brasil também. Enfim, querem destruir nossas famílias, precisamos proteger nossas crianças. E é no âmbito do que é sutil também. É para além de vamos oferecer o kit gay nas escolas. É no sutil também. O brinquedo, né? Isso vai veiculando certas ideias do que significa ser homem,
ou ser mulher. E a gente vê isso muito forte também no Paris is Burning, né? Tipo, ser homem está associado à heterossexualidade, ser mulher está associado também à heterossexualidade. E aí eu acho que... enfim, eu acho que o curta, enfim, por ser um curta também, ele trabalha muito nessa coisa das ideias que vão surgir a partir dessas imagens, que não são colocadas aleatoriamente, né? Elas tendem a fazer com que a gente questione certas coisas. E isso do esmalte, você pensar, enfim, a mãe tirando o esmalte na unha, é muito violento, né? Tipo, não é uma coisa que a gente faz... não é o melhor dos mundos, né? O ideal não é você tirar. Normalmente está associado a uma certa agonia. E isso não é só retirar o esmalte, é retirar aquele sentido do rosa, do universo feminino, né? Enfim, e essa dificuldade da gente debater outras feminilidades, outras masculinidades. E eu acho que, para mim, vai para esse lugar. E os dois filmes eles trazem uma discussão muito forte sobre pertencimento e sobre despertencimento, especialmente, seja pela não conformidade de gênero, seja por raça, seja por classe. São dois elementos que aparecem bem fortes nos dois filmes. Eu queria saber como essas categorias, raça e classe, se articulam dentro dessa política de alianças que vai se formando e dessas novas famílias também. Paris is Burning é dos anos 80, né? Enfim, a diretora acompanha acho que uns 7 anos. Tem várias críticas em relação a ela, inclusive, e ao filme em si, né? Porque é uma diretora que é uma mulher cis, lésbica, branca, que acompanha essas casas por um período. Enfim, aí rolaram essas várias críticas. Agora, com o relançamento do filme, ela tem reaparecido, né, na mídia, e essas discussões têm sido pautadas também. Até porque, enfim, né, a cultura Vogue, se a gente for pensar parar para pensar, foi cooptada, né? Enfim, muita gente vai achar que Vogue veio por conta da Madonna. Muitas pessoas não conhecem, por exemplo, o Paris is Burning, conhecem só Pose, né? E Pose trouxe essa possibilidade das pessoas reconhecerem ou conhecerem Paris is Burning, que é um símbolo, assim. Mas eu acho que o Paris is Burning, especificamente, me lembra muito da ideia de políticas de aliança que vai vir com a revolta de Stonewall, ou o levante de Stonewall, né? Que as pessoas se referem dessas duas maneiras. Que, na verdade, eu acho que a ideia do levante é melhor, assim, porque eu acho que ali foi um momento em que o movimento LGBTQIA+, que ainda não existia necessariamente dessa maneira, né, institucionalizado dessa forma, conseguiu aplicar muito bem essas políticas de aliança, que a ideia ali era que tem uma disputa hoje em dia, sempre que vem o mês do orgulho, vem uma discussão, tipo assim, quem jogou a primeira pedra, assim. E a ideia seria recuperar esse sentido de coletividade, não essa lógica individualista, né? Porque ali estavam reunidas pessoas refugiadas, pessoas racializadas, trabalhadoras do sexo, pessoas trans, sapatonas, enfim, gays, pessoas em situação... Ixi, a palavra sumiu. Enfim, mas várias pessoas, né, que tinham diferentes pautas, diferentes identidades, lutando contra uma coisa que ali era superior, que era a violência institucional, né? A violência do Estado. Então, políticas de aliança vem muito por essa perspectiva ali, de você conseguir compreender que só há como avançar na medida em que a gente não estimula uma lógica de cumplicidade discriminatória, assim. Que eu acho que essa é uma pauta... O que é cumplicidade discriminatória? Que seria entender que, por exemplo, hoje a gente tem um debate muito forte que é direitos de pessoas trans. E aí você vai ver movimentos feministas radicais, trans excludentes, né, dizendo que o avanço na conquista de direitos de pessoas trans significaria um retrocesso dos direitos de mulheres cis, suponhamos. E a ideia é justamente a oposta, né? Quanto mais nos aliançamos, quanto mais percebemos, por exemplo, que, sei lá, o racismo faz parte da branquitude também, que a transfobia faz parte da cisgeneridade também, né? Que, para a manutenção da cisgeneridade, a transfobia é um elemento constituidor, a gente consegue se aliançar para lutar contra a violência institucional, por exemplo. Então... não se trata apenas da realização de um desejo individual, mas da percepção de que a gente precisa, em alguma medida,
nos aliançar em pautas que não necessariamente constituem a minha identidade. Porque a cumplicidade discriminatória seria eu dizer, mas isso não tem a ver comigo, quando, na verdade, todos nós estamos trabalhando para a manutenção desses sistemas de poder e de violência. Então, é muito por aí. E eu acho que esses elementos aparecem muito marcadamente, principalmente por conta no Paris is Burning, principalmente por conta do contexto, né, onde ali a população LGBTQIA+, era bastante guetificada nesse sentido, mas também porque ali você vê uma política de aliança, né? O que está em jogo ali são formas de perpetuar aquelas vidas. Enfim, tem aquele final super triste, que é quando a extravaganza... Vênus Extravaganza. Isso, a Vênus. Acaba, enfim, sendo assassinada. Mas a ideia ali não, né? As mães falam isso o tempo todo, né? Que essas pessoas estejam em espaços onde elas possam ser acolhidas, nutridas, não só do ponto de vista alimentar, mas também emocional, né? Do vínculo, e que você possa, em alguma medida, quase que reconectar essas pessoas à vida, né? Porque há uma exclusão e uma violência ali por parte das famílias, né? E uma marginalização muito forte ali nos anos 80, especificamente, em relação à população LGBTQIA+. Então, era aquilo que estava em jogo. Ali não estava em jogo necessariamente, enfim, questões que a gente hoje pauta. Mas eu acho que seria por aí, enfim, que eu enxergo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma impressão sobre o filme? Eu queria, acho que perguntar um pouco sobre, acho que na opinião de Juliana, mas acho que mais do que uma opinião, mas ter a conversa mesmo para todo mundo participar sobre também as linhas em que os dois filmes se encontram, porque eu acho que tem bastante coisa que não é tão óbvia. Eu acho que uma das coisas que eu percebi nos dois filmes foi que tem justamente o que Juliana falou agora sobre como essas alianças que a comunidade, né, enfim, acaba criando, tem muito a ver com essa transgressão da normalidade, né? E quando a gente está pensando na normalidade, né, o que significa normalidade, eu visualizo como uma coisa muito pequena, masculina, branca, hétero, cis, e eu acho que até por isso faz muito sentido você pensar, obviamente, em Paris is Burning a gente está vendo um momento histórico, a gente está vendo uma cultura que é muito negra, não é exclusivamente negra, mas é muito negra, é muito pobre também, né? Também tem muito a relação de classe. E quando a gente pensa no Órfãos, também tem essas relações, né? De classe, mas especialmente de raça, né? Porque você vê também um estranhamento muito grande do Jonathan ser negro e os pais brancos, e essa distância o tempo todo sendo marcada, e justamente do ponto final do curta, né, do Órfão ser a questão do cabelo, que também se reflete na questão da unha, na questão do rosa. Então, eu acho que eu queria só meio expandir esse debate também sobre outras linhas possíveis da gente identificar e como a gente pode conversar sobre isso mesmo. É que eu acho muito delicado pensar nesses marcadores sem diferenciar o território, né? Pensar nessa performance ou então nesse lugar de construção cultural num contexto estadunidense é muito diferente num contexto como o nosso. Então, tem uma disparidade muito grande entre os dois filmes justamente por esse território em si. Então, quando a gente fala dos marcadores de classe e raça, pensar nesses marcadores aqui no Brasil, faz sentido não ser refém, por exemplo, do que é hierarquia de opressão, que, para mim, é uma coisa que faz completamente sentido nos Estados Unidos. Mas no Brasil existe, sim, uma hierarquia de opressão. Isso é uma perspectiva pessoal, porque é impossível não ter um olhar racializado para o que a gente pensa como o que é a exclusão aqui. Então, dentro da infância, dentro dos processos escolares, dentro dos processos familiares, como que é essa influência, por exemplo, de vivências racializadas no Brasil? A gente desconsidera, por exemplo, vivências indígenas no movimento LGBT. Isso é muito presente. E o primeiro caso de LGBTfobia é com Tibira, que, inclusive, é indígena. Então, isso gera uma surpresa para a gente própria LGBT. E a gente também se apropria dessa identidade da ballroom, não é uma crítica muito dura, como se fosse algo nosso. Mas eu acho que a gente também esquece de olhar para outros movimentos que são muito libertadores, assim, de pensar que a primeira passista da história foi uma mulher trans. Tipo, a gente tem a nossa identidade. Eu não estou sendo fanista ou uma coisa super brasileiro, assim, mas eu acho que tem um lugar de convite para a gente pensar no nosso território, de que forma que isso acontece, de que maneira que assistindo um filme como esse a gente pensa, quais são as nossas casas?
O que é uma escola de samba? O que é uma comunidade? O que é, sei lá, um marcador pequeno? Mas o que é uma queimada? O que é uma festa junina em que, pela primeira vez, tem um noivo e um noivo, e não necessariamente a noiva está fugindo com uma outra pessoa, sabe? Fugindo dessa referência heteronormativa para poder viver esse lugar da identidade em si. Mas é só uma provocação para somar no que... Não, acho que super, assim. Enfim, eu acho que isso é uma questão de como é que a gente olha para esses elementos. E é até difícil, né? Enfim, eu acho que fazer esse exercício do que constitui uma cultura LGBTQIA+, ou se a gente for olhar especificamente para cada parte da sigla, eu acho que dificilmente não vão vir elementos que não sejam importados dos Estados Unidos, mais especificamente, né? Tipo, se a gente faz esse exercício, cultura pop, normalmente a gente vai associar uma cultura pop estadunidense, suponhamos. Estou pensando, estou especulando aqui. Isso já é alguma coisa, já é um demarcador. Belém tem aquela festa que é em oposição ao Sírio, que é... Você lembra o nome? Chiquita. Que é uma festa tipo, que vai questionar, ainda que não, né, porque há uma relação muito forte, mesmo das pessoas LGBTQIA+, com o sírio, né, enfim, com o sagrado, mas tem essa festa que é majoritariamente ocupada por pessoas trans e pessoas racializadas e que acontece simultaneamente a essa festa religiosa. Então, existem sim esses espaços, com certeza. Ou mesmo olhar para a parada LGBTQIA+, né? Que, na verdade, se a gente for pensar, ela é a ocupação do centro por corpos. Eu não sei como vai ser esse ano, assim, porque eu acho que a gente teria que olhar né, numa reinterpretação pós-pandemia, pós-governo Bolsonaro, mas que em várias cidades é marcadamente de pessoas periféricas e pessoas racializadas. E que, inclusive, as pessoas brancas e as pessoas de classe média têm muito preconceito e não participam das paradas. E veem as paradas como despolitizadas, quando, na verdade, elas concentram um tipo de politização que o centro precisa ser ocupado por outros corpos também, corpos que não vêm só aqui trabalhar e ir embora. Que é uma questão específica, né? Enfim, quando a gente vai pensar os banheirões, sei lá, isso é uma cultura, eu não sei, né, nos outros países, até porque eu não sou praticante de banheirão também, mas suponhamos que fosse uma cultura daqui, né? E como isso se relaciona com os centros urbanos, com pessoas racializadas, com pessoas da classe trabalhadora também. Eu acho que tem muita coisa, assim. E há uma dificuldade. Eu fico me perguntando... em que medida, enfim, como é que isso atinge as diferentes populações dentro dessa comunidade LGBTQIA+, também, né? Enfim, eu acho que... Uma observação. E até mesmo no baile funk. Eu fiz uma reportagem recentemente sobre a presença queer no baile funk, porque eu comecei a reparar que nos bailes estavam cheios de bonde de mina trans, e elas colando assim, em peso. Então... Isso indica também um território sendo reapropriado, sendo repensado, em constante movimento, que é muito nosso. Sim, inclusive, se a gente for pensar no grande volume de artistas trans produzindo funk, inclusive, né? Eu acho que isso é uma questão também. Mas isso que você falou de Tibira e da falta de reconhecimento de como... os movimentos não, na verdade. A população indígena... E existe, na verdade, um movimento LGBTQIA+, de pessoas indígenas que constrói muito, né? Enfim, eu acho que o movimento dos povos indígenas, de modo geral, mostra outras formas de organização política, inclusive, né? E de organização, inclusive, desses sistemas de gênero e sexualidade, né? Eu acho que tensionam muito como a gente tem construído e feito a manutenção de identidades que não dão conta de outras populações que não participaram da maneira como essas identidades foram criadas, construídas, pensadas, enfim. Mas eu acho que é uma questão super relevante, assim, para a gente pensar. Enfim, como isso ajuda na manutenção de um imaginário, né, sobre o que enfim, tem um autor que eu gosto muito, né, essa noção da bicha autorrealizada, né, autossuficiente e que não procura outras referências, inclusive. Ou nem procura outras referências porque tem a ver com uma noção de sexualidade ou de identidade de gênero muito vinculada ao prazer individual, à realização individual,
ao desejo como se fosse uma coisa que não afetasse a manutenção de outros desejos, né? Que não construíssem noções sobre corpos desejáveis ou não, enfim, né? Não sei Eu se fiquei faz sentido. eu fiquei um pouco intrigada com esse final sobre a bicha autorrealizada. O que você chama? Paco Vidarte é um autor que eu gosto muito, que ele vai escrever um livro chamado Ética Bicha. E aí ele vai discutir um pouco, enfim, essa cooptação do movimento LGBTQIA+, assimilacionista, e vai dizer que nem todos são bichas autorrealizadas. Então, nem todo mundo é uma bicha cis, que nem bicha vai usar, né? Mas, enfim, uma pessoa, um homem cis homossexual de classe média, branco, que tem um certo corpo, que se articula por determinados espaços e que quer o casamento igualitário e que acha que, por exemplo, não tem que estar comprometido com as lutas políticas, né? Que existem outras pessoas que querem outras formas do ser bicha que estão sim pautadas por um compromisso de transformação radical. Que vão entender que a maneira como nós desejamos, e não desejo sexual somente, né, mas desejar enquanto impulso de vida, imediatamente vai ajudar a imprimir formas de desejo, sabe? Assim, então, nosso desejo individual ele não tem como não afetar imaginários do que pode ser desejável ou não, em termos de estilo de vida, em termos de corporeidade, em termos de estar no mundo, enfim, de coletividade ou não. Então, é por aí. Não sei se fez sentido agora. Acho que só faltou a gente pensar um pouco onde esses filmes se encontram, que tinha sido a questão da Ellie. Eu fiquei pensando sobre como tanto o nome dessa pequena mostra é Alianças em Movimento. E isso veio muito dessa nossa discussão de como eles são filmes que vão discutir esse pertencimento a essas pequenas alianças ou grandes alianças, no caso de uma casa, ou pequenas, se você pensar na relação, por exemplo, do Jonathan com a outra menina do orfanato, como ali também se estabelece um vínculo de família, de intimidade, de proximidade, cuidado. E acho que nesse lugar de autonomia, de construção, os filmes dialogam muito, né? Eu acho que sim. E eu acho que também por essa questão dos artefatos e a maneira como eles vão justamente acoplar gênero ou não, né? Enfim, ou sexualidade ou não. E essas pessoas em não conformidade de gênero, né? Que é um termo que se usa assim para pensar de modo geral. Eu acho que os filmes se encontram muito nisso, assim, e na maneira como, enfim, uma roupa, um batom são capazes de tensionar essa noção do ser homem cis ou ser mulher cis, ou ser homem cis hétero, ser mulher cis hétero. Eu acho que trabalha muito para mim nesse lugar, assim, para além dessa dimensão de discutir. Eu acho que essa questão da família e dessa criação de vínculos é, de fato, um ponto nos filmes. Mas eu acho que o que os conecta, para mim, é muito essa dimensão do simbólico e a maneira como isso vai perturbar, né? O quão perturbador é uma pessoa que não necessariamente se conforma aos padrões e às normas de gênero que estão sendo colocadas e a maneira como a sexualidade pode influenciar nisso ou não, né? Então, acho que, para mim, vai muito nesse lugar, assim, do interdito. E a brincadeira aqui em Paris is Burning é bem forte, né? Caminhe como hétero, o homem ideal, que está impresso nisso. A branquitude está impresso nisso, a heterossexualidade, a cisgeneridade também. E essa coisa, né? A ideia do realness, que eu acho que essa ideia, né, da realidade. E aí eu sempre penso numa frase, eu não assisto muito o RuPaul, mas eu acho que tem a frase do todos nós nascemos nus, todo o resto é drag, que é, enfim, a teoria da performatividade de gênero da Butler sintetizada em uma simples frase, que é a ideia que, tipo assim, gênero é, de fato, protético, né? Enfim, no sentido de que artefatos vão... artefatos, sei lá, a maneira como a gente senta, a maneira como fala, a maneira como anda, tudo isso também, mas
roupa, todos esses elementos vão gerando, né, gênero nas pessoas, vão generificando os corpos ou não. E como isso é forte, como a gente não consegue responder a sujeitos que não imediatamente a gente não captura também. A gente fica imediatamente, quando assiste os filmes, querendo, em maior ou menor medida, entender, né, quem são, né, achar que a verdade está nisso. Quando não, quando é possível que se reivindique o não lugar, o que não é capturável necessariamente, né? O incômodo. O incômodo ele é sofrido também, eu acho, do âmbito dos sujeitos, mas também ele é muito perturbador desse silêncio, né? Desse silêncio cis-hétero que prevalece, assim. E eu acho que os dois filmes apontam um pouco isso. Eles brincam também com o silêncio nessa medida. Enfim, não. Paris is Burning tem muito som o tempo inteiro, mas a ideia do impronunciável, quão mais fidedigno você for em termos do ser homem ou do ser mulher, melhor a sua pontuação, né? Enfim, porque daí não gera ruído. E aí esses seres em ruído, que a gente não sabe o que aquilo quer dizer, né? O ser que interroga. Eu acho isso muito interessante, né? Essa ideia desses corpos projeto, enfim, fico pensando várias coisas, mas essa ideia, enfim, eu acho que revela essa dimensão, assim, eu acho que perturba, e eu acho que eles vão bem nessa perturbação, assim. Eu acho que tem muitas maneiras de discutir os filmes, assim. Eu fiquei curioso, Ju, uma hora que você disse que ia soltar uma piada e falou que a gente tem essa sopa de letrinhas hoje, como a gente fala da sigla, né? LGBTQIAP+, e aí algumas pessoas vão somando, assim. E aí eu tenho lido algumas coisas, acho que próxima parada, né? Vão chegando as pautas e aí os conteúdos vão surgindo e vejo muitas pessoas discutindo isso de uma forma, outras de outra. Queria que você comentasse, de fato, assim, como que você lê essa questão das identidades dentro do movimento, né? Sim. Eu acho que é uma sopa de letrinhas, porque tem que ser uma sopa de letrinhas, mas isso só evidencia o fato de que as demandas são diferentes. A gente poderia pensar em movimentos de gênero e sexualidade dissidentes, se a gente quisesse, de fato, se livrar das letrinhas. Mas eu acho que elas têm uma funcionalidade, sim. Mas eu acho também que a vida era mais simples na época do GLS. Estou brincando. Era essa a piada. É brincadeira, tá? De forma alguma. Para mim, todo mundo é gay. Eu acho que a gente tem que tensionar, sim. Mas eu acho que, por exemplo, LGBTQIA+, corresponde a uma lógica institucional. Então, quais documentos, quais discussões dos movimentos vão servir para fundamentar como a gente tem construído essas siglas? Isso é uma questão importante, assim. A gente ainda não teve uma conferência nacional LGBTQIA+, a gente não tem há muitos anos. A gente acabou de ter o CNCD LGBTQIA+, restituído, mas é LGBT o CNCD ainda. Então, é o CNCD? É o Conselho Nacional contra a Não Discriminação, que eram os conselhos de direitos humanos que constituíam a presidência da República e que, com a entrada do Bolsonaro, foram todos... Era essa interlocução entre o movimento social e o Estado, né? E aí agora eles estão sendo restituídos. Que ia organizar, por exemplo, a Conferência Nacional, as conferências estaduais e a Conferência Distrital, e sinalizar para os estados quais deveriam ser as políticas públicas de maior prioridade, assim. Então, a gente não tem hoje por exemplo, eu vejo que porque a gente está falando de um âmbito que seria mais formal. Então, vamos ver como é que o Ministério dos Direitos Humanos tem utilizado agora, né? E como é que a gente pode utilizar, assim. Mas é importante, sim, mas isso, para mim, só vai justamente evidenciar como existem muitos lugares ocupando, né? E aí não basta essa noção de movimento LGBTQIA+, arco-íris. Não é sobre isso. Quando a gente está falando de orgulho, principalmente, aí vem o mês dos namorados juntos. Tipo assim, aí vem essa noção de que desse vínculo do casal, amor é amor, enfim, e não é só sobre isso. E a gente tem que reconhecer que não é só sobre isso.
porque é o direito à vida, sobretudo, as garantias de uma vida, enfim, vivível, né? E uma luta também contra a violência policial, né? Muito grande, que acaba passando muito batida. Eu acho, especialmente aqui no... eu ia falar especialmente no Brasil, mas eu não estou tão inteirada de outros países para dizer. Mas aqui é um incômodo muito grande, assim. Como o movimento LGBTQIA+, surge a partir de pessoas trans em uma demanda e um posicionamento contra a violência policial, e como isso vem sendo docilizado, de certa forma. Eu acho que vai por essa discussão entre uma perspectiva mais assimilacionista e outra não, assim. Enfim, eu acho que a questão fundamental não seria nem disputar qual seria a sigla, né? Mas, tipo assim, em que medida a gente tem utilizado esse lugar que ocupamos enquanto LGBTQIA+, e hoje a gente tem LGBTQIAPN+, por exemplo, para construir um mundo melhor, assim. Mundo melhor parece meio utópico, mas nos comprometido com lutas verdadeiramente emancipatórias, assim. Então, acho que vai muito por aí. Eu acho que o mês do orgulho é essa ambiguidade sempre entre essas discussões que buscam olhar para nós e dizer nós somos um movimento extremamente excludente, mas também essa coisa da felicidade, né? O momento, por exemplo, esse final de semana parece que estranho é ser heterossexual ou cis. Então, acho que é muito esse lugar dessa ambiguidade nesse período, assim. Mas, sobretudo, eu acho que se a gente reconhece essa dimensão dessas múltiplas vivências dentro da sigla, a gente reconhece como a gente precisa enfrentar as violências que a gente tem fomentado dentro desses movimentos, né? E movimentos porque é plural. Então, acho que por aí. Já que a gente está falando de categoria, eu tenho uma dúvida muito grande sobre o queer, porque eu já vi pessoas propondo, por exemplo, que no Brasil não cabe o queer, porque é uma coisa, né, estadunidense, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma potência muito grande do queer como essa coisa que intersecciona, essa coisa das múltiplas, né? Você falar sobre movimentos dissidentes, né, ao invés de apenas movimento LGBTQIA+. Então, como que você vê essa questão do uso do queer e se cabe ou não realmente no Brasil e para representar de alguma forma, né, dentro desse movimento, né? Esse filme, então, ele ganhou o prêmio em Cannes justamente na mostra queer. E ele tem qualidade técnica para estar em qualquer amostra. Eu lembro que, na época, todo mundo falou, não, um filme brasileiro ganhou em Cannes, curta-metragem, e daí falavam, mas foi na categoria queer. Tipo assim, né? Eu tinha essa resposta, então eu queria saber sua opinião também, porque essa categoria foi... A gente sabe do porquê foi encaixada no filme, mas a sua opinião sobre isso, por que ela não está na amostra maior, ou, enfim, na amostra oficial. Sim. Sabe aquela... Eu vou primeiro responder isso, só porque... Sabe aquela coisa, tipo assim, você está numa sala com 40 pessoas, tem uma sapatão e um viado. Vamos dizer, esse lugar está cheio de gay, está atochado de gay. Porque é muito perturbador para a cis heteronormatividade. Então, se for para a gente ganhar, que seja numa categoria à parte. É muito essa lógica. Tudo que perturba a norma precisa ser nomeado e precisa ser nomeado fora desse lugar. Então, acho que é muito um instrumento de... Calma, a gente vai ceder, sim, esse lugar para vocês, mas não vai ser o lugar... porque o que vocês falam não é interesse geral, né? Enfim, eu acho que a gente vê isso de várias formas. Não nos diz respeito. E diz sim, né? Enfim, eu acho que, enquanto sujeitos responsáveis, porque estamos aqui produzindo sentido no mundo o tempo inteiro, todos os problemas, todas as violências são, sim, de interesse de todos. Deveria ser, né? Mas eu acho que vai muito por essa perspectiva. Pormenoriza, eu acho. Diga. E também por não fazer com que os festivais tenham que tomar uma medida, de fato,
uma medida concreta em relação a cineastas e filmes queer. Então, que não tenha que haver uma mudança no critério de seleção e que ali tenham que ter pelo menos 5 filmes da lista final. Sabe, medidas mais concretas e que colocassem as pessoas, de fato, para disputar o mesmo lugar, a mesma premiação. Sim. Tipo assim, se a gente fosse pensar, isso colocaria os festivais e vários lugares a trabalharem com isso, né? Enfim, vamos ter 10 filmes selecionados. 5 filmes precisam ser de realizadores negros, 3 filmes precisam ser de realizadores trans. Meio que imputaria esses espaços essa obrigatoriedade. Eu acho que esses lugares fazem isso para se livrar disso. Mas eu também acho que esses espaços, esses festivais, por exemplo, o Mix Brasil, enfim, né, que são nichados, são importantes também. Porque dá esse sentido de coletividade que é importante. Quando eu digo, por exemplo, que eu vejo comunidade imaginária, eu não estou dizendo que a coletividade não importa, mas uma coletividade engajada de fato. Não, enfim, sabe, assim, só isso. E aí silêncio em relação a outras coisas. Eu acho que por aí, enfim. Mas ajuda, com certeza, a diminuir o valor, né? Não ganhou no festival, enfim, na categoria principal, mas ganhou no tangencial aqui. Agora, sobre o queer, agora com o lançamento do reality Ultimato, essa discussão tem aparecido muito fortemente. Eu acho que a ideia do queer surge dentro de uma ideia, de uma perspectiva de um movimento, uma perspectiva teórica, sim. E aí eu acho que foi localizada muito dentro de uma... Muito erroneamente, porque você já tinha, por exemplo, a Glória Anzaldúa, que é uma teórica chicana, discutindo o queer, e isso não apareceu em vários mapeamentos, então isso é de relevância, assim. Tem vários autores pensando se a gente consegue pensar uma teoria queer do sul global. E aí você tem várias grafias, né? O queer com CU, teoria do Q, queer com K, enfim, que são possibilidades. Agora, a questão polêmica em torno do queer enquanto uma identidade, eu acho que serviria mais para um agrupamento. Então, se a gente quisesse tornar queer enquanto um sinônimo de movimentos de sexualidade e gênero dissidente, para mim parece ok, mas quem sou eu? Mas, enquanto uma identidade, eu acho que não dá conta. Eu acho que cai na contradição que, por exemplo, o Raul colocou, de olhar para cá. Claro que a gente pode pensar, não, então, nessa conexão de um mundo globalizado, mas que não pode existir sem a contradição, não, a violência do imperialismo, né? Mas a gente pensar esse CU e R é uma possibilidade. Mas, para mim, eu acho que contraria, porque a ideia do queer é a não identificação. Tem um conceito que eu estou muito fissurada por ele, que é a ideia dos sujeitos de vislumbre. São as pessoas do relance, que num relance você não identifica se é um homem ou uma mulher dentro de um padrão de gênero. E o queer seria esse não lugar. Então é difícil dizer sou queer, porque seria uma não afirmação. Ao passo que cada vez mais eu tenho pensado que esse lugar do não é muito violento também, né? Enfim, afirmar-se pelo não. Mas eu acho que é uma possibilidade teórica muito interessante, porque eu acho que propõe um olhar interseccional e um comprometimento de uma ética e uma prática também. Mas, enquanto uma identidade, eu acho complexo, principalmente se a gente olha desde o sul global. Eu acho que existem outras formas ali, né? Enfim, por exemplo, enfim, a ideia dos dois espíritos, né? De algumas sociedades que promove essa ideia do não... de uma outra forma de categorizar. Mas não sei, enfim, por exemplo, tem o Ultimato, que tem usado queer love, que vai numa perspectiva de... Eu não sei se vocês conhecem o reality. É porque eu gosto de reality. E aí tem essa ideia de que do casamento. O final é pessoas se casarem ou não.
que já seria totalmente não queer dentro da perspectiva em que o queer se funda, porque o queer se funda ali realmente com o levante de Stonewall, né? Estamos aqui numa lógica de coletivizar o cu, seria essa lógica, né, de coletivizar nosso prazer e também nossas dores, é óbvio, mas nossas reivindicações para lutar com uma violência que oprime a nós todos, ainda que de maneira desigual. Então, o queer tem essa perspectiva. Então, se a gente vê uma série que é o casamento, e aí, enfim, né, já foi uma outra parada para dar conta de identidades que não eram cis, por exemplo. Pessoas não cis, como é que você vai dar conta disso? E aí esse jogo das empresas, principalmente, de não cair no cancelamento, eu diria. Mas, enfim, essa é a minha opinião, que talvez possa ser polêmica. Mas eu diria que por aí, enfim, eu acho que o queer pode ser um instrumento teórico-metodológico e uma dimensão de olhar para os movimentos não assimilacionistas. Tipo assim, uma campanha do Burger King que provavelmente vai ter no domingo não é queer de forma alguma. Faz sentido? Gente, é isso. A gente precisa encerrar, porque, teoricamente, a casa fechou há 15 minutos atrás. Eu queria agradecer a presença de todos. Juliana, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, curadoria. E é isso. Acompanhem a programação da Casa de Cultura do Parque. Sigam a gente nas redes sociais. A gente espera promover mais encontros assim por aqui. Obrigada, gente.